E você iniciou o programa falando da Semana Santa, e bendito seja Deus por estarmos vivenciando a Semana Maior, também assim chamada na igreja, porque de fato ela nos faz adentrar nesse lindo mistério da nossa fé. É hora de atualizarmos, principalmente esses momentos finais ali da vida de Jesus, antes da sua crucifixão, mas também, claro, da sua ressurreição. E aqui no Juntos Somos Mais, como nós bem podemos divulgar a você que acompanhou a nossa programação ao longo dessa semana, temos a alegria hoje de receber aqui no Juntos Somos Mais o professor Alberto Carneiro, que vai nos ajudar a aprofundarmos, por favor. Ele que é especialista no conhecimento, né, deste fato lindo, histórico, mas também do Santo Sudário. Hoje aqui estão as réplicas, você vai poder estar acompanhando. Quem já está em casa aí, já acompanhando Juntos Somos Mais desde o início, já percebeu que as réplicas estão aqui expostas no nosso estúdio, graças a Deus. E o professor vai nos ajudar a introduzirmos nesse momento de graça, nesse tempo de graça, através do seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. Vocês podiam me dar um minutinho só para fazer um agradecimento? Claro, com certeza. O primeiro agradecimento ao Senhor Jesus Cristo por ter me dado essa missão de falar da sua paixão, morte e ressurreição de Cristo através da imagem do Santo Sudário. Segundo, a Ele também por ter me trazido a Canção Nova, que foi por aqui que eu comecei. E o terceiro, que ter me dado a minha esposa, Dona Maria das Graças, né, que 44 anos, nós formamos uma família, e ela que me acompanha, ela que cuida de mim, dá um trabalho, né? E cuida das réplicas, ela que embala, ela que toma conta, ela vai em todas as missões comigo. Eu quero agradecer ao Senhor Deus por ela. Ela está por aqui, mas ela fugiu. Tá? Então, agradeço a Deus por isso. Muito obrigado. Maravilha, gente. Professor, sindonólogo, para mim, assim, particularmente falando, é uma palavra nova, né? Não sei se você que está em casa, de repente, já se debruçou sobre essa realidade. Não sei os meus irmãos aqui, mas fala um pouquinho para a gente o que é, né? O que faz, melhor dizendo assim, o sindonólogo. Bom, sindonólogo é a pessoa que estuda o Santo Sudário. Sidon, que é o sudário, em grego, tá? É a mortalha que envolveu Jesus Cristo. Então, o sindonólogo é a pessoa que estuda o sudário. Então, o Santo Sudário, muita gente pensa até, né, que é aquele pano que Verônica enxugou o rosto de Jesus, né? Muita gente fala, enxugou e mostrou lá o sudário, né? Então explica pra gente aí, que o Senhor falou que é o pano que envolveu o corpo de nosso Senhor. Então, fala um pouquinho disso pra gente. Bom, sudário, né? Realmente é o pano que envolve, na hora de descer os martirizados, ele é colocado um pano na face, né? E depois que ele é descido, ele é envolvido no sidom. Isso, a partir dos anos, passou a ser tudo sudário. Então não se fala mais sidom. E a mortalha que envolveu Jesus é o sudário. A Santa Face de Verônica também, tá? E a partir daí se convencionou todos os chamados de sudário, tá? Eu quero convidar a você que está em casa a fazer a experiência, porque eu vou pedir o professor Alberto para abrir, por favor, né? Para contemplar. Porque, de fato, nós hoje estamos aqui através da TV Canção Nova, trazendo esses sinais visíveis, através destas réplicas que estão aqui do Santo Sudário. Mas contemplar, assim como quem já teve a oportunidade de ir à Terra Santa, como eu, como o André e tantos outros irmãos de comunidade, logo quando eu cheguei aqui no estúdio, professor Alberto, me chamou a atenção, principalmente ali na coroa de espinhos. É interessante que esta semana, ela nos convida a essa atitude concreta de fé, de olhar e trilhar os mesmos caminhos do Senhor.
e perceber aquilo que Inácio cantava no início: amar-te mais. Foi por amor que ele se entregou, ele morreu uma morte de cruz, por amor a mim e a você. E quando nós contemplamos estas réplicas aqui, no estúdio do Juntos Somos Mais, nós vamos percebendo que são réplicas daquilo que Jesus viveu na sua flagelação, no momento de dor, no momento de profunda dor, quando lhe chicoteavam, quando também introduziu na sua cabeça a coroa de espinhos. Que você que está em casa agora, acompanhando Juntos Somos Mais, possa refletir acerca destes sinais visíveis, destas réplicas que aqui estão. O profundo amor do Senhor por nós, o quanto Ele nos amou. Eu dizia com a Rosinalva, é tão bom quando a gente pode, professor, olhar e contemplar através dos nossos olhos, porque isso também nos ajuda a rezar melhor e a entrar de fato nesse mistério. Olha o tamanho dos espinhos da coroa. Olha o que Jesus viveu e sofreu, sem reclamar, mas por amor. E quantas vezes nós reclamamos quando nos vem a dor, nos vem o sofrimento, nos vem a cruz visitar-nos. Mas o Senhor, Ele se ofertou, Ele se entregou, porque Ele sabia da sua missão, a missão que o Pai havia lhe confiado. Então quero pedir aqui, por favor, para facilitar, para que você compreenda, que a imagem vai chegando até você agora, que a nossa equipe da TV vai trazendo essas imagens de cada uma destas réplicas para você que está em casa. Peço o professor também, por favor, para nos mostrar a réplica do sudário. Essa aqui não é uma réplica, é uma cópia. Cópia. Tá? Porque ela é didática. Sim. Quando eu vou dar palestra, eu mostro. Eu queria pedir aos jovens sarados aqui que me ajudassem, tá? Você... E você que está em casa vai rezando, vai fazendo esta experiência ao contemplar a cópia do Santo Sudário, este pano que foi envolto o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E por favor, professor, explique para nós. Bom, o sudário é um lençol de linho que mede 4,5 metros de largura e 1,10 de altura. Ele pesa 2,5 kg, mais ou menos, e tem a espessura de 34 milímetros. Essa imagem desse pano mostra um corpo com duas posições, a frontal e a dorsal, né? Que foi posto por um homem, né, forte, né, de aproximadamente 1,80 m, de 76 centímetros de altura, 1,80 m com 76 quilos, mais ou menos. E ele foi colocado aí, ele não é uma pintura, ele foi projetado pelo corpo. Acredita-se que foi na ressurreição que saiu do próprio corpo e foi emanado uma forte luminosidade que marcou o sudário. Interessante, pela espessura do pano, a imagem só aparece na frente. Atrás não aparece nada. Isso prova que isso não é uma tintura. Tá? Isso foi uma projeção. Tá? Eu vou depois falar com vocês essas marcas que aparecem nele. Como é que Jesus foi colocado ali? Já vou falando de Jesus, porque eu acredito. Tá? Jesus, aproximadamente 1,80 m, e este pano com 4,5 m.
ele foi colocado na pedra da unção, vocês que já foram em Jerusalém conhecem, ele foi colocado com as pernas para a ponta do pano e a cabeça para o meio. E a outra parte foi passada por cima dele e foi ajuntada na outra extremidade. Tá? E depois foi colocado os panos para amarrá-lo. Tá? Então, assim que o sudário foi envolvido, o corpo do Senhor foi envolvido pelo santo sudário. Tá bom? Ele está em Turim, tá? E ele saiu de Jerusalém e foi até Turim. Ele ficou um tempo desaparecido e apareceu lá perto, na França. Se vocês quiserem fechar, né, que depois a gente vai falar. Podem descansar, meninos. Professor, quando a gente fecha aqui, né, o senhor ia falando e eu ia percebendo de fato a profundidade do conhecimento que o senhor tem, né, em relação ao santo sudário. Mas conta pra gente, quando surgiu esse interesse aí do senhor por santo sudário? Bom, foi aqui na Canção Nova. Foi aqui na Canção Nova? Aqui na Canção Nova. Olha aí, gente. Bom, essa história... eu até o ano 2000, eu tinha ouvido falar no sudário, mas nunca tinha me interessado. E no ano 2000, foi um ano jubilar. Jubilar é um ano de júbilo, de alegria. Foi 2000 antes do nascimento de Jesus. E o sudário só é exposto em momentos específicos. E esse principalmente. E eu estava vendo a televisão e estava mudando os canais num sábado à tarde, se não me engano, e apareceu uma reportagem, uma entrevista do Ricardo Sá com um senhor. Se vocês puderem até conseguir para mim, eu ficaria muito grato. Uma entrevista do Ricardo Sá e ele entrevistando um senhor. E eu estava comendo um sanduíche lá de tarde e ele começou a falar do sudário. Falando da imagem, e eu parado falava assim, isso eu não conhecia. Puxa, interessante isso. Até que, no final, o Ricardo perguntou para o senhor, qual é o livro que o senhor indica para que a gente possa ler, para entender mais do sudário? E ele falou assim, A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, Pierre Barbet. O professor Felipe Aquino até acho que já... E eu sou péssimo para gravar nome, mas esse nome eu gravei. Aí na segunda-feira lá já comprei o livro. Li em 3 dias, reli, aí comprei outro, fui comprando, e lendo. Eu comecei a ficar compulsivo na leitura do sudário. Tá? Pior, paranoico, porque eu não podia ver uma imagem, uma cruz, que eu falava, mas tá errado, não é assim. Tá? Chegou a ponto de eu ir na Terra Santa, ali no sepulcro, olhei para aquela linda cruz lá, falei, bom, até aqui tá. Tá? Bom, isso aí já foi em 2005, eu já estava ficando, lia. Em 2005, eu tive o meu encontro pessoal com Deus. Eu acho que ninguém aqui teve um encontro pessoal com Deus que nem como eu. Foi tomando banho de chuveiro. Estou eu lá tomando meu banho de chuveiro, todo ensaboado, e falando assim, Jesus, o que o senhor está querendo de mim? Estou ficando paranoico, estou lendo compulsivamente. Por quê? Aí nessa hora parece que eu apaguei. Aí escutei alguém conversando comigo, falou assim, meu filho, você não entendeu ainda que eu preciso que você evangelize, falando da paixão, morte e ressurreição do Cristo que sou eu? Eu falei, como é que eu vou falar, evangelizar? Nunca evangelizei na vida. Ele falou assim, não, você não é engenheiro, você não dá palestras, você não é professor, você não dá aula, então você pode evangelizar. Eu falei, eu não tenho condição, não sei. Você vai lendo. Quando
chegar a sua hora, eu vou te dar o sinal. Aí eu falei, essa paranoia toda que eu tenho aí? Não, você vai passando. Bom, aí eu continuei. Me aposentei. Em 2006, pela Canção Nova, Obra de Maria, teve uma peregrinação à Terra Santa. E eu fui. Lá, fizemos a Via Sacra, visitamos todos os pontos importantes, né, da Bíblia. Aí, em Nazaré, eu estava Nazaré é bem simples, né? Eu estava num hotel bem simples também, e as casas lá, são tudo casas baixas, não tem telhado, e lá não chove, não tem nuvens. E um colega de quarto fumava um cigarro de palha, daqueles de... está aqui no cantinho, né? Aí eu falei, você não vai fumar isso aqui, né? Você vai lá para a janela e fuma ali. Aí ele foi, fumou o cigarrinho de palha dele. Depois, ele acabou com aquela fumacinha e eu fui. Fiquei do lado dele conversando, aí eu olhei para o céu assim, uma lua cheia maravilhosa. O céu coalhado de estrelas, né? Eu nunca tinha visto aquilo daquele jeito na cidade, né? Eu falei, Silvestre, se estiver me vendo aí, um abraço para ele. Silvestre, você já parou para pensar que Jesus viu esse céu lindo que nós estamos vendo agora? Ele falou, é mesmo. Aí começamos a conversar sobre Jesus, conversa lá, conversa bem, caiu no sudário. Comecei a falar do sudário para ele. O Silvestre, ele tem uma casa de acolhimento de pessoas, né, com dependência química. Ele falou para mim, Alberto, você não quer ir lá falar para os meus filhos, falar de Jesus pelo sudário? Eu falei, vou, tá bom. Tá, esqueci. Isso foi em outubro. Na Semana Santa do ano próximo, ele ligou para mim e falou assim, Alberto, a palestra vai ser na quinta-feira. Eu falei, que palestra? Palestra que você falou que ia dar. Eu falei, não tenho nada. Aí eu falei, o que você tem aí para apresentar? Ele falou, eu tenho um projetor de transparência. Aí eu fiz umas transparências lá, pá. Eu tinha comprado um livro que tinha uma réplica desse tamanhozinho assim, levei. Aí fui lá, dei a palestra. Ficou horrorosa. Até hoje eu tenho as transparências lá, para quando eu estou chateado eu vou olhar para ela. Aí fui lá e falei. Depois eu parei para pensar, falei, meu Deus, eu falei, eu evangelizei. E o sinal que Jesus me deu foi na Terra Santa. Aí eu falei, não posso mais parar. E assim eu estou até hoje nessa missão. Que lindo, viu, Alberto? Eu queria pedir, por favor, para o senhor, para a gente chegar aqui próximo, né? Bom, as réplicas. Então, Que providência, Inácio. Canta para nós, por favor, essa aqui. linda canção. Fica à vontade. Aqui é o fragum. São réplicas dos chicotes romanos que os centuriões usaram para açoitar Jesus. Lógico, isso aqui, esse é uma réplica. Os originais, são de 2 ou 3 tiras, como estão aqui, só que nas pontas, esse halteres de chumbinho que tem aqui, eles botavam espetos. De modo, quando açoitava, pegava na pele, eles puxavam, arrancavam carne, tudo junto. Tá? E açoitaram Jesus. Os judeus também tinham essa prática de açoitar, mas só podiam aplicar 39 chibatadas. Eles falam 40 menos 1. Só que quem açoitou foram os centuriões romanos. E eles não seguiram. Eles deram 121 chicotadas. Isso causou muitos ferimentos, que no total foram 171 marcas, tanto das tiras quanto das pontas. Tá? Jesus foi açoitado,
recebeu socos no rosto, cusparadas, né? E ele foi colocado nele a coroa. Como a gente costuma ver, não é uma coroa, né, como feito uma tiara. Foi uma coroa que foi moldada no capacete dos romanos. Aquela réplica ali, ela é, logicamente, essa aqui não é uma réplica original, né? Mas os espinhos eram aproximadamente de 7 centímetros. E a planta que foi usada foi essa aqui, que eu consigo lá na Terra Santa. É a Ziziphus spina Christus. Tá? Foi colocada essa planta, ela é típica do deserto, e os centuriões moldaram a coroa com aquela planta lá. E foi colocado à base de paulada, de bastonadas. Tá? Tanto que uma entrou na testa e fez esse sinal de 3 invertido. A outra entrou pela pálpebra, a sobrancelha, e alcançou a pálpebra. Tá? E, além disso, ele recebeu aqui socos, que o rosto ficou inchado, cusparadas, tá? E o nariz dele, lembra-se que Jesus não quebrou nenhum osso, tá? A cartilagem soltou do osso do nariz. Então, o nariz de Jesus ficou meio para baixo, tá? Pode ter sido pelas quedas e também pelas batidas de madeira dos centuriões, tá? Aqui aparece também, ele tinha a barba em V, invertido, que era sinal que ele era um rabi, um sábio, né, um pregador. Então eles tinham a barba em V, invertida. A barba do lado direito foi puxada por um centurião e ela ficou um pouco menor que a outra. Aqui aparece cusparadas, saliva, tá? Os cabelos todos manchados de sangue, tá? Depois eu vou mostrar nessas imagens aqui algumas coisas a mais. E também Posso mostrar? também temos outras réplicas também, né? Nós vamos retirar essa e vamos botar as outras naquela sequência que está lá, tá bom? É isso aí. Daqui a pouco a gente vai mostrar as outras réplicas aqui, mas eu já quero aproveitar para convidar você que nos acompanha por todo o Sistema Canção Nova de Comunicação a vir participar conosco dessa Semana Maior. Eu já quero trazer para você pode olhar aqui, ó, nós temos já desde a quarta-feira, começando às 17 horas, com a procissão do encontro, naquele momento onde a Virgem Maria encontra ali o seu filho